a gente pode passar para o próximo. Se ela aparecer, a gente volta ao nome dela. Então, a próxima pessoa a apresentar é a Sophie Marty, da Universidade de Orleans, que vai falar sobre travessias linguísticas e literárias, mudança de idioma em romances contemporâneos brasileiros de autores hispanófilos. Então, Sophie, por favor. A pesquisadora argentina Maria Teresa Celada acuñou o termo entremeio para designar o seguinte fato: o espanhol e o português do Brasil, a respeito de um sujeito errante, se sucedem, se roçam e se separam, se distinguem, se atravessam e se entrelaçam numa fronteira que interpretamos como continuidade e descontinuidade. Fim da citação. A observação desse entremeio linguístico parece particularmente relevante em contextos históricos de contato prolongado entre línguas e culturas, como no caso dos movimentos migratórios entre os países do Cone Sul e o Brasil. Esses movimentos, como destacam Sala e Carvalho no artigo do ano 2008, foram importantes nos anos 70 e 80 por causas políticas. É exatamente esse período durante o qual emigraram os pais hispanófonos dos autores do corpus que vamos estudar aqui. Para apresentar o corpus, se compõe de 5 romances: Procura do Romance e a Resistência, do autor paulista Julián Fuchs, Filho de Exiliados Argentinos, que foram publicados em 2011 e 2015. A terceira obra é Mar Azul, escrita em 2012, por Paloma Vidal, também filha de argentinos. O quarto livro é O Inventário das Coisas Ausentes, da escritora Carola Saavedra, publicado em 2014. Ela é filha de uruguaios que fugiram à ditadura cívico-militar que houve no Uruguai entre 1973 e 1985. O último romance aqui estudado é O Quarto Branco, publicado em 2019 por Carola Saavedra. Não, com licença, por Gabriela Aguirre, que nasceu no Chile de Pinochet e chegou com a família no Brasil quando tinha 3 anos. A escolha desse corpus implica situar a nossa reflexão no contexto do que o autor chileno Alejandro Zambra chama a literatura dos filhos, no seu romance Formas de Volver a Casa. Ele descreve o que ele percebe como uma tendência comum para a geração dele. Cito: as crianças durante a ditadura. Percebíamos de súbito que não éramos tão importantes, que tinha coisas insondáveis e sérias que não podíamos nem saber nem entender. O romance é o romance dos pais. Achei então e acho agora. Quando os pais matavam ou eram matados, nós fazíamos desenhos num canto do quarto. Fim da citação. Respeito a essa literatura dos filhos, o nosso corpus implica um duplo deslocamento. Primeiro, um deslocamento literário, pois a tradição da literatura dos filhos nasceu no Cone Sul, e um segundo deslocamento, que é linguístico, porque implica ler em português. Outro ponto em comum dessas obras, além de ser todas muito contemporâneas, é uma forte dimensão reflexiva e experimental, pois são romances que narram o próprio processo da criação e da escrita. Por exemplo, no livro de Saavedra, temos a inclusão do caderno de anotações que precede a escrita. Até hoje, as obras que mencionei foram analisadas desde o ponto de vista da relação que estabelecem entre memória e filiação, e a dimensão linguística deles foi negligenciada. Por isso, nos vamos a perguntar em que língua exatamente são escritos os romances brasileiros que estamos trabalhando. Em primeiro lugar, podemos ler o romance como espaço de convivência entre as línguas. A língua espanhola surge primeiro à escala do léxico. Temos muitas palavras de língua espanhola nos romances que aparecem como isoladas nos textos e contribuem ao realismo dos diálogos, por exemplo, em particular com formas idiomáticas do espanhol americano, como no caso do espanhol da Argentina, com a forma do você, que somente existe na Argentina.
São também palavras apresentadas como lembranças de muito valor que fazem surgir numa só palavra a infância toda. No caso do romance de A Guerra, a narradora fala que que tinha uma bici e não bicicleta, e acrescenta, cito, é meu jeito de pensar com sotaque. E aqui acrescenta também, do alto da minha bici, eu sentia o cheiro de eucalipto. Aqui é evidente a relação entre o léxico e a lembrança, que aqui é uma lembrança sensível e sensorial. Além do léxico, o espanhol pode ser inserido ao nível da frase. Na obra Procura do Romance, por exemplo, o leitor encontra um largo trecho em espanhol que corresponde a uma fala das mães e avós da Praça de Maio em Buenos Aires, e é um grupo de mulheres que reclamam para os filhos desaparecidos. Aqui, o espanhol tem um sentido histórico e faz do romance um arquivo documental. Pelo contrário, ao final do seguinte romance de Fuchs, o narrador, que é um alter ego do autor, procura a casa dos pais em Buenos Aires e fala com o porteiro do prédio, que diz: Ah, uma memória mais de los 70. E a inserção do espanhol diverge completamente do exemplo que precede, pois aqui afirma que o eixo da obra, a memória dos filhos, é um lugar comum que não tem nenhuma originalidade. Todavia, tem um terceiro caso que acho muito mais interessante, que é a inserção do espanhol e a convivência da língua. Seria a forma como o espanhol vai permeando e contaminando as estruturas do português, na própria língua portuguesa. O desafio aqui é analisar como a língua materna, a língua dos pais, vai permeando a língua do país de acolhimento, provocando um efeito de estranhamento e distanciamento. É o estudo mais difícil do trabalho, sobretudo para uma pessoa como eu, cuja língua materna nem é o espanhol, nem é o português. Entre vários exemplos, pode-se mencionar a escolha da locução tão pouco em português, que é frequente em espanhol e quase não se usa em português. Segundo exemplo, a escolha do verbo recordar, em vez do verbo lembrar, que é particularmente significativa em relação com a questão principal dos romances. As palavras não foram escolhidas por acaso, pelo contrário, são reveladores dos valores afetivos e simbólicos associados a cada língua, e cuja representação impregna os romances. O que vamos ver no segundo momento. Primeiro, temos que sublinhar a inclusão da pronúncia nos textos e das sonoridades de cada língua, uma coisa que representa um desafio, como incluir a oralidade num texto escrito. No romance de Carola Saavedra, por exemplo, o narrador conhece uma garota chilena e fala que, cito, falava bem português, mas percebia-se que era estrangeira. Anos depois, a separação deles, o protagonista sente nostalgia do sotaque da garota que amava. Uma nostalgia de, cito, o ritmo que ela dava às frases. O narrador de Fuchs propõe descrições ainda mais detalhadas do encontro entre as línguas, como quando o narrador, sendo criança, descobre a pronúncia hispânica do nome dele. Ele se chama Sebastián. Cito: o A final bem aberto e o N se prolongando, quase exigindo um sorriso involuntário. Ademais da inclusão da fonética, a nova língua, o português, pode provocar dificuldades de aprendizado, que vão acentuando o sentimento de estrangeiridade. Nesse sentido, a menina protagonista de Mar Azul, que é argentina, lembra as primeiras palavras que falou em português. Cito: o primeiro dia que cheguei, com minha língua de manual, perguntei: por gentileza, o senhor poderia me informar onde fica o correio? Isso sublinha o português pouco natural que aprendeu e deixa imaginar o processo posterior de apropriação da língua. Nesse sentido, cabe se perguntar, num terceiro momento, quais são as questões identitárias, das quais as línguas agem como revelador. A nova língua faz mudar a percepção de si mesmo que tem o protagonista.
No romance Mar Azul, a personagem aprende português muito rápido e acrescenta, cito: "Desde o primeiro momento, achei que estas palavras seriam minhas, me faziam ser diferente e eu queria aceitar essa revolução íntima." Fim de citação. Até o romance se torna numa declaração de amor para a língua portuguesa. Cito: "Chocoalhar. Gosto tanto desta língua. Não sei o que significa chocoalhar." E assim vai abrindo uma nova intimidade com a nova língua, que é também uma nova distância. Pelo contrário, uma narradora de Gabriela Aguirre relata a chegada no Uruguai e falando que, com as primeiras frases que ele fala em espanhol, ela, cito, se reconhece imediatamente, como se falar o português fosse uma forma de afastar-se de si mesma. Terceira situação, o narrador de Fuchs que se sente como um impostor quando responde em espanhol, sem que o seu interlocutor veja que não é hispanófono. No entanto, as implicações identitárias e afetivas das línguas têm que tomar conta das outras formas de migrância figuradas nos livros, que não são unicamente do Cone Sul para o Brasil. Primeiro, cabe destacar o que poderíamos chamar um perspectivismo genealógico nos romances. Por exemplo, para falar que o Cone Sul foi um ponto de chegada antes de ser o ponto para a diáspora. A narradora de Carola Saavedra, por exemplo, lembra que os bisavós chilenos chegaram da Espanha. Igualmente, o narrador de Fuchs explora as raízes de família que fugiu da Europa do Oeste e eram judeus vítimas de pogroms. Assim, podemos falar que a língua Yiddish, a língua da família, fica como uma ausência, como uma língua fantasmal no romance. Por outro lado, outros romances enfatizam a experiência de outras comunidades. Por exemplo, a comunidade turca ou judeu-turca na obra A Chave de Casa, de Tatiana Salan-Levy. Ao voltar à Turquia, a narradora é afastada pelos parentes, porque não fala ladino nem fala turco. E ela comenta, cito, que o passado não está só na linguagem. Última coisa a ser destacada seria a representação do próprio exílio brasileiro numa série de outros romances brasileiros contemporâneos. Em particular, por exemplo, na ficção de Luciana Hidalgo, Rio, Paris, Rio. A narradora, exilada em Paris em 1968, comenta como os franceses vão francizando a pronúncia do nome dela. Ela se chama Maria e os franceses falam Marie. E ela acrescenta, cito: "O próprio termo francês étranger, usado para o estrangeiro, significa também estranho, aquele que detoa no meio." Em suma, se começamos perguntando em que língua eram escritos os romances dos filhos em Brasil, podemos responder que são atravessados por dois processos simultâneos. Primeiro, a convivência das duas línguas, depois, a contaminação do português pelas estruturas do espanhol. Tal estudo é indissociável das implicações linguísticas, afetivas e identitárias que provocam as lembranças do espanhol e o aprendizado do português. Dito isso, faz sentido o diálogo da diáspora hispânica com outras comunidades e até com o exílio brasileiro. Se alguém aqui tiver recomendações de outros romances, outros títulos em relação com essa questão dos filhos do exílio, agradeceria muito, como agradeço agora pela sua atenção. Obrigada. Muito obrigado, Sofia. Bom, a gente passa agora, acho que a Dinameira ainda não